Garré treina entre os titulares em teste de Carille no Vasco antes do jogo contra o Santos. Argentino entra na vaga de Raia na ponta direita e pode ganhar chance na estreia no Brasileirão. O técnico Fábio Carille promoveu a entrada de Benjamin Garré na ponta direita do time titular do Vasco. O treinador tem feito testes nos últimos dias, e o argentino agradou ao ser utilizado na ponta direita. As chances são grandes dele ser titular contra o Santos, no domingo, às 18h30, na estreia da equipe no Brasileirão. Garré já havia sido testado como titular nos jogos-treinos do Vasco contra Boa Vista e Maricá. Ele atuou como meia pela direita, enquanto Nuno Moreira era o meia-esquerda, com Ryan e Vegetti sendo usados no ataque do time. Esta pode ser a primeira vez que Garré será utilizado como titular desde que chegou ao Vasco. Ele tem 3 partidas pelo clube até aqui, todas entrando no fim do jogo, como nos 2 clássicos contra o Flamengo e contra o Nova Iguaçu. Nas 3 partidas ele entrou depois dos 25 minutos da etapa final. O ponta estava no Krylia Sovetov, da Rússia, e foi comprado por 2,5 milhões de euros, 14,9 milhões de reais na cotação atual. A negociação ainda prevê mais 1 milhão de euros, 5,9 milhões de reais, aos europeus em bônus caso Garré atinja metas no clube, atuação em 40% dos jogos em 2025, participação em gols e classificação para a Libertadores.